Já parou para pensar que o dinheiro que você busca tão desesperadamente pode, na verdade, estar a caminho enquanto você dorme? Parece absurdo, não é? Mas, e se eu te dissesse que o que te impede de ser rico não é a falta de trabalho, mas o excesso dele? Sim, é possível atrair riqueza mesmo enquanto você dorme. E não estou falando de magia ou promessas vazias. Estou falando de uma mudança mental tão profunda que permite ao seu subconsciente trabalhar para você, mesmo enquanto você descansa. A verdade é que a maioria das pessoas passa a vida acreditando que dinheiro vem de muito suor e sacrifício. Mas a riqueza não vem do suor. Vem da consciência. E tudo muda quando você altera a forma como percebe o dinheiro, o trabalho e a si mesmo. Por muitos anos estive preso a uma ilusão em que quase todo mundo acredita, que o sucesso é uma recompensa diretamente proporcional ao esforço físico. Eu acreditava que quanto mais horas trabalhava, quanto mais suava, mais perto estaria da riqueza. Era um ciclo exaustivo, porque quanto mais me esforçava, mais cansado e frustrado ficava. Acordava cedo, fazia o que me mandavam, seguia todas as regras e ainda assim, o dinheiro nunca era suficiente. Talvez você também já tenha sentido isso, aquela sensação de correr sem parar, mas nunca chegar a lugar nenhum. Lembro-me de noites em que voltava para casa coberto de fuligem, completamente exausto do corpo de bombeiros, e me perguntava o que havia de errado comigo. Via pessoas que pareciam trabalhar menos e ainda assim prosperavam. Isso me deixava intrigado. Foi então, em um momento de silêncio, que comecei a questionar. E se o problema não for o trabalho em si, mas como eu penso sobre ele? Essa pergunta foi a primeira faísca de consciência que me tirou do piloto automático. Porque, no fundo, a maioria das pessoas não trabalha para ficar rica, trabalha para sobreviver. E enquanto você estiver apenas trabalhando para pagar contas, nunca terá energia mental suficiente para criar algo maior. Meu maior erro na vida foi acreditar que esforço e resultados estavam na mesma linha linear. Eu podia passar 12 horas em um turno exigente, e o máximo que recebia era um salário que mal cobria minhas despesas. Mas quando comecei a observar pessoas verdadeiramente ricas, notei um padrão. Elas não estavam trabalhando mais duro, estavam pensando de forma mais inteligente. Elas direcionavam suas mentes para o propósito, não para o medo. Isso me fez perceber que a riqueza não vem de quanto você faz, mas de como você pensa enquanto faz. 2 homens podem estar na mesma posição, ganhando o mesmo salário, e ainda assim viver destinos completamente diferentes. Um foca nas dívidas, o outro nas oportunidades. Um se limita à rotina, o outro busca soluções criativas. O dinheiro não reconhece quem trabalha mais duro. Ele reconhece quem vibra em alinhamento com a abundância. Essa é a diferença entre esforço e criação. Enquanto o esforço consome energia, a criação a gera. Eu mesmo passei anos no papel de alguém que acreditava que a riqueza era um privilégio para poucos selecionados. Eu me via pequeno, limitado, sem educação, sem chances. Mas a verdade é que a mente humana é a fábrica mais poderosa do mundo. E eu estava usando a minha para produzir escassez. A cada pensamento de eu não consigo, é difícil, nunca vou conseguir, eu estava construindo muros invisíveis ao redor das minhas possibilidades. Só percebi isso quando comecei a observar o que estava acontecendo dentro de mim, e não fora. É curioso como a maioria das pessoas se orgulha de trabalhar duro. Eu também costumava dizer isso com orgulho. Mas hoje, entendo que trabalhar duro é um dos mitos mais perigosos que existem, porque inconscientemente ele cria a crença de que a prosperidade só pode vir acompanhada de sofrimento, e o sofrimento se torna um vício. Você começa a pensar que se algo está fluindo facilmente, é porque há algo de errado. Esta é a prisão mental que impede milhões de pessoas de prosperar. Tive que chegar ao fundo do poço emocionalmente para entender que o dinheiro não recompensa sacrifício, ele recompensa clareza. O universo não responde à fadiga, ele responde à vibração. E a vibração se origina do pensamento, não do trabalho físico. Quando entendi isso, minha vida começou a mudar.
Foi então que decidi usar minha mente como uma ferramenta, e não como um depósito de preocupações. Lembro-me de um dia em que me sentei com uma folha de papel em branco e escrevi no topo: "Por que ainda sou pobre?" E a resposta me atingiu como uma revelação: porque penso como uma pessoa pobre. Penso em escassez, penso em contas, penso em dívidas. A partir daquele dia, prometi a mim mesmo que mudaria meu foco. Comecei a pensar em soluções, não em problemas. Comecei a ver possibilidades, não barreiras. E foi então que o fluxo começou. Dinheiro é energia, e energia não é atraída pela força bruta, é atraída pelo alinhamento. Quando você muda o que pensa sobre dinheiro, o dinheiro muda a forma como aparece. Quando parei de persegui-lo, ele começou a vir até mim. Parece mágica, mas é apenas uma lei natural. O que você persegue, foge. O que você atrai, flui. A maior transformação que alguém pode experimentar é entender que a mente é o verdadeiro campo de trabalho. Tudo o que você vê lá fora começou na imaginação de alguém. Toda a fortuna, todo o império, toda a invenção nasceu de uma ideia. E as ideias não surgem da fadiga, elas surgem do silêncio. É por isso que quanto mais você se apressa, menos ouve sua própria sabedoria interior. Hoje, olho para trás e percebo: se o esforço físico fosse o caminho para a riqueza, o trabalhador braçal seria um bilionário. Se o sacrifício fosse a medida do sucesso, as pessoas exaustas seriam as mais prósperas. Mas não é assim que funciona. O sucesso é mental, é energético, é uma decisão interna. Você não precisa trabalhar mais duro, precisa se alinhar mais. Porque o mundo externo é meramente um espelho do que você acredita ser possível. Então, se há uma coisa que desejo profundamente que você entenda, é esta: seu valor não está enquanto você faz, mas enquanto você desperta. Quando você muda sua percepção, tudo muda. A mente é o verdadeiro local de trabalho da riqueza, e se você aprender a usá-la, nunca mais terá que perseguir o dinheiro. Ele começará a perseguir você. Quando olho para trás e relembro aquele tempo, é quase impossível não sentir o impacto daquele único momento em que tudo começou a mudar. Eu estava perdido, frustrado e preso em uma rotina que sugava toda a minha energia. Trabalhava para o Corpo de Bombeiros de Toronto, ganhava pouco, devia muito e acreditava sinceramente que a vida que levava era o máximo que poderia alcançar. Não havia planos nem direção, apenas sobrevivência. Até o dia em que um homem chamado Raymond Douglas Stanford entrou na minha vida e, com um simples gesto, alterou completamente o curso da minha história. Ele me entregou um livro. Apenas um livro. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu não tinha ideia de que aquelas páginas continham o mapa para a liberdade que eu buscava sem saber. Quando abri aquele livro pela primeira vez, não entendi tudo, mas algo dentro de mim despertou. Era como se uma voz silenciosa dissesse: "Você foi criado para muito mais do que isso." E naquele instante, comecei a perceber o quão condicionado eu estava a acreditar em limitações que nem eram minhas. Cresci ouvindo que o sucesso era privilégio dos educados, dos afortunados, daqueles que nasciam no lugar certo, e eu, sem diploma, sem contatos e sem esperança, aceitei essa ideia como verdade absoluta, até que percebi que o que me mantinha preso não era a falta de oportunidade. Era a imagem que eu tinha de mim mesmo. Li cada capítulo do livro de Hill e me perguntei: e se ele estiver certo? E se o pensamento realmente puder mudar a realidade? Essa pequena, quase tímida dúvida foi suficiente para criar uma fenda por onde a luz entrou. Decidi testar. Comecei a me imaginar próspero, capaz, livre. Fiz isso mesmo sem acreditar totalmente. A princípio parecia tolice, mas algo começou a acontecer. Meu comportamento mudou. Comecei a agir com mais propósito, vendo soluções onde antes via obstáculos. A mudança foi interna, silenciosa, mas os resultados logo se tornaram visíveis. Pouco depois, saí do Corpo de Bombeiros. Muitos me chamaram de louco. Disseram que eu estava jogando fora a única segurança que tinha.
Mas eu já havia entendido algo que eles ainda não sabiam. A verdadeira segurança não está em um salário fixo, está em um pensamento fixo, que você é capaz de criar seu próprio destino. E foi com essa crença que abri minha primeira empresa de limpeza. Eu não tinha conhecimento de negócios, nem investimento, nem um plano elaborado. Eu só tinha uma ideia e uma visão clara do que queria. No meu primeiro ano, ganhei mais de 100 mil dólares americanos. 100 mil dólares americanos. Isso pode parecer apenas um número, mas para alguém que estava atolado em dívidas, era o símbolo de uma nova realidade. O mais surpreendente não foi o dinheiro em si, mas o que ele representava. A prova de que a mente é o único ativo ilimitado que possuímos. Eu não mudei meu corpo, não mudei minha cidade, não mudei minha sorte. Mudei minha consciência. E talvez o ponto mais poderoso de toda essa experiência foi perceber que o universo sempre responde à intenção. Quando você decide com convicção, as circunstâncias começam a se rearranjar para tornar possível o que antes parecia impossível. As pessoas certas aparecem, as ideias certas surgem, as oportunidades se revelam. É como se o mundo estivesse apenas esperando seu comando para agir. Hoje entendo o que aconteceu naquela época. Eu não apenas li um livro, eu mudei o paradigma através do qual via a vida. Raymond Stanford não me deu uma fórmula mágica, ele me deu uma chave, e essa chave abriu a porta para a minha própria mente. Tudo o que conquistei desde então nasceu daquela decisão inicial de acreditar que eu podia. Eu conto essa história porque quero que você perceba algo. O poder de transformação que você busca não está fora de você. Ele já está lá esperando você decidir usá-lo. Você não precisa de um novo emprego, mais diplomas ou sorte. Você precisa de uma nova forma de pensar. A mesma coisa que me afastou do corpo de bombeiros e me impulsionou a ensinar milhões de pessoas ao redor do mundo sobre prosperidade. Esse encontro com Stanford marcou o início de uma revolução interna. Foi o momento em que deixei de ser vítima das circunstâncias e me tornei o criador da minha própria realidade. E posso garantir, uma vez que a mente se expande com uma nova ideia, ela nunca mais volta ao seu tamanho original. Uma vez que você descobre o poder que reside em você, não tolera mais viver limitado pelo que está fora. Aprendi da forma mais difícil que foco não é meramente prestar atenção, é a lente que distorce ou clarifica toda a sua realidade financeira. Quando eu vivia apertado, acordava, e a primeira coisa que fazia era pensar em contas, faturas e pagamentos atrasados. Sem perceber, eu estava treinando meu cérebro todos os dias para procurar mais contas. E ele obedecia. A mente é tão leal ao foco que, se você a alimenta com escassez, ela passará o dia inteiro confirmando essa escassez. Já percebeu isso? Você abre o aplicativo do banco só para dar uma olhadinha. E 5 minutos depois, sua cabeça está pesada, sua respiração curta, e sua única conclusão é: não vai dar. Não é curioso como esse ritual aparentemente inocente te rouba a criatividade, a coragem e até mesmo a capacidade de ver as oportunidades que estão bem ao seu lado? Houve uma noite em que decidi enfrentar isso de frente. Sentei-me sozinho, peguei uma folha de papel e anotei todos os medos que me esmagavam. Dívidas de cartão de crédito, aluguel, a sensação de que estava ficando para trás na vida. Coloquei a folha na mesa, dei 2 passos para trás e me fiz uma pergunta simples. O problema está dentro de mim ou está neste papel? Naquele instante, algo mudou. Saí do papel de vítima para o papel de observador. Quando o medo está dentro do seu peito, ele parece infinito. Quando você o coloca para fora e o olha à distância, ele encolhe. Não resolvi as dívidas naquela noite, mas recuperei meu ativo mais valioso, meu foco, e com ele, a capacidade de pensar. Foi a partir desse ponto que criei um pequeno ritual que mudou o meu jogo. Todas as manhãs, em vez de abrir meu extrato bancário, eu abria meu objetivo. Pegava um cartão e escrevia em palavras claras o que eu queria criar. Eu gero renda fazendo algo útil, escalável e que melhore a vida das pessoas. Lia em voz alta, respirava e perguntava: qual é o próximo micropasso que aproxima essa visão de alguém hoje? Não o plano perfeito,
nem como ficar rico até sexta-feira, apenas o próximo passo. Isso realinha a mente como um engenheiro ajustando a direção de um laser. Poucos milímetros na fonte fazem quilômetros de diferença no destino. O foco é invisível, mas é mensurável pela energia que você sente. Quando eu estava focado na dívida, me sentia pesado, lento e culpado. Quando mudei meu foco para soluções, meu corpo mudou. Respiração mais profunda, decisões mais claras, ideias mais simples e acionáveis. É assim para todo mundo. Já percebeu que em dias em que você se sente leve, resolve em meia hora coisas que antes arrastava por semanas? Não é sorte, é foco sem resistência. Vejo duas pessoas partindo do mesmo lugar. Uma olha para o seu contra-cheque e pensa, não é o suficiente. A outra olha para a mesma quantia e pergunta, o que posso criar com isso? Uma pensa em cortar o cafezinho, a outra pensa em criar valor repetível, um serviço que pode ser vendido muitas vezes, um produto digital, um processo que economiza o tempo de outras pessoas. A primeira multiplica o medo, a segunda multiplica as possibilidades. Qual das duas você acha que em 12 meses mudou de faixa de renda? Não se trata de ser otimista, trata-se de direcionar sua atenção para o que cresce quando você olha para ele. Gosto de fazer um simples teste de realidade. Pegue a última preocupação que está tirando seu sono e pergunte, o que exatamente está sob meu controle nos próximos 20 minutos? Se a resposta for nada, mude de problema. Foque em um que aceite ação. Se a resposta for algo, transforme esse algo em uma micro-entrega hoje. Um e-mail enviado, uma página de vendas esboçada, 3 mensagens para clientes em potencial, um módulo gravado de um curso, uma consulta gratuita oferecida a alguém específico. Foco exige direção, não drama. A maioria das pessoas passa horas pensando no que não podem mover e esquece de mover o que está ao alcance da mão. Também substitui perguntas ruins por perguntas boas. Perguntas ruins te paralisam. Por que é tão difícil? E se não der certo? Boas perguntas te colocam no jogo. Como posso ajudar mais pessoas sem aumentar minhas horas? Que parte do meu conhecimento pode se tornar algo que vende enquanto durmo? O que posso criar hoje que ainda estará rendendo daqui a 6 meses? Quando você muda a pergunta, muda seu foco. Quando muda seu foco, muda seu comportamento. Quando muda seu comportamento, os resultados inevitavelmente mudam. Há um detalhe que poucas pessoas notam. Foco não é apenas dizer sim ao que importa, é dizer não elegantemente ao que distrai. Tive que recusar convites, cortar distrações e me afastar de conversas que só alimentavam reclamações. Isso dói no começo, porque o cérebro é viciado em urgência e validação. Mas a riqueza exige paciência direcionada. Comecei a reservar blocos de 90 minutos sem notificações, puramente para produzir uma peça de valor, um capítulo, uma aula, um roteiro, um manual. No final de cada bloco, eu tinha algo que podia ser entregue, vendido ou ensinado. Resultados acumulados são um efeito colateral do foco contínuo, e sim, há um componente emocional. Quando você foca na escassez, você ativa as mesmas respostas de ameaça em seu corpo que o fazem lutar, fugir ou paralisar. Com sua mente nesse estado, as ideias ficam pobres, as negociações soam desesperadas e você aceita menos do que vale. Quando você foca na criação, seu corpo relaxa o suficiente para acessar a imaginação, a empatia e a estratégia. É por isso que pensar melhor parece fazer a vida andar mais rápido. Você destrava recursos internos que estavam aprisionados pelo pânico. Deixe-me dar um exemplo prático que qualquer um pode aplicar hoje. Escolha uma meta financeira clara. Não ganhar mais, mas gerar um adicional de $1.000 por mês com X. Agora, liste 3 ativos de conhecimento que você já possui. Um processo que você domina no trabalho, um resultado que você já entregou para alguém, um problema que você sabe resolver. Conecte os pontos com esta pergunta. Como posso empacotar isso em algo que pode ser entregue mais de uma vez, sem a minha presença ao vivo? Pode ser um e-book, um minicurso, um template, um guia, uma assinatura com conteúdo recorrente. Então, trace seu primeiro produto mínimo viável,
e ofereça-o a 10 pessoas que se beneficiariam hoje. Não perfeito, nem algum dia. Hoje. O foco prospera no impulso. Sei que parece simples demais para ser verdade, mas foi exatamente assim que passei de bombeiro a construtor de ativos, protegendo meu foco como se protege o oxigênio. Toda vez que sinto minha mente escorregar para o não vai dar certo, retorno ao cartão. O que quero criar, quem quero ajudar, qual é o próximo micropasso. É um recondicionamento. Aos poucos você percebe que o mundo não mudou. Você mudou a lente. E com a lente certa, as oportunidades que sempre estiveram ali finalmente se tornam claras. É nesse instante que a vida começa a conspirar a seu favor, não porque o universo de repente se tornou generoso, mas porque você finalmente aprendeu a colocar seu foco onde a abundância cresce. Lembro claramente de uma conversa que mudou completamente minha percepção do que significa ver o dinheiro com os olhos da mente e não com os olhos do medo. Uma amiga próxima, Peggy McCall, havia encontrado a casa dos seus sonhos, uma propriedade linda, exatamente como ela sempre havia visualizado. Mas havia um detalhe que parecia intransponível. O preço estava $1 milhão acima do orçamento que ela havia planejado. Olhei nos olhos dela e disse, quase sem pensar, faça esse 1 milhão parecer pequeno. Ela riu achando que era uma brincadeira, mas o que eu quis dizer ia muito além daquelas palavras. O que eu disse foi, mude a forma como você vê o obstáculo e o obstáculo mudará de tamanho. Alguns dias depois, Peggy me ligou com uma ideia. Ela havia transformado aquela frase em um projeto, um livro e um seminário chamado Faça 1 milhão parecer pequeno. Trabalhamos juntos e, para a surpresa de muitos, esse projeto gerou aproximadamente $1 milhão em receita. Não porque o universo decidiu ser generoso, mas porque ela trocou o medo pela curiosidade, a limitação pela criação. O que antes parecia impossível tornou-se acessível porque sua mente parou de olhar para o preço e começou a olhar para o propósito. A maioria das pessoas não percebe o quanto a forma como elas veem o dinheiro molda o próprio destino. Quando você olha para um número e sente medo, esse medo se torna a lente pela qual você interpreta tudo. E o medo é um péssimo conselheiro. Ele não cria, ele apenas encolhe. Já notou como seu corpo reage quando você vê uma grande quantia e pensa, isso é demais para mim? Sua respiração muda, seu coração acelera, seu corpo se contrai. É como se, inconscientemente, você dissesse ao universo, isso não é para mim. E ele, obedientemente, responde, entendido. Mas quando você muda seu pensamento para, como posso tornar isso possível? Algo extraordinário acontece. Seu cérebro ativa sua parte criativa, aquela que busca caminhos, soluções, novas conexões. Essa simples redireção mental é poderosa o suficiente para mudar a estrutura da sua realidade. Pesquisas em neurociência confirmam que o cérebro humano libera dopamina e serotonina quando interpreta um desafio como uma oportunidade, em vez de uma ameaça. Essa reação química aumenta o foco, a criatividade e a capacidade de resolver problemas complexos. Foi exatamente isso que a Peggy fez, e é o que qualquer um pode fazer. Aprendi que o dinheiro não é um vilão a ser vencido, é um reflexo a ser compreendido. Ele amplifica o que você sente quando o olha. Se você o aborda com medo, ele te escapa. Se você o aborda com consciência, ele se aproxima. Tudo se resume à perspectiva. Este princípio se aplica a todas as áreas da vida. Uma parede pode ser percebida como uma barreira intransponível ou como uma tela em branco. Tudo depende da narrativa que você constrói para si mesmo sobre ela. Houve um tempo em que eu também me sentia desconfortável ao olhar para grandes somas de dinheiro. Quando ganhei meus primeiros $100 mil, uma parte de mim sentiu culpa, como se estivesse traindo quem eu era. Percebi que, no fundo, eu ainda pensava como alguém limitado. Eu havia mudado meu resultado, mas não minha perspectiva. E foi aí que compreendi o verdadeiro poder da percepção. O mundo não muda porque você ganha mais dinheiro. Ele muda quando você realmente acredita que merece tê-lo.
Costumo dizer que cada número carrega um peso emocional. Para alguns, $10.000 representa uma meta inatingível. Para outros, é meramente o custo de uma decisão simples. A diferença entre esses dois mundos não está na quantidade de esforço, mas na amplitude da mentalidade de cada um. Quando você faz o impossível parecer pequeno, o próprio impossível começa a encolher. Peggy poderia ter visto aquele $1 milhão como uma barreira, e ela teria desistido de seu sonho. Em vez disso, ela escolheu vê-lo como um convite, e essa escolha alterou seu destino. Da mesma forma, quando você confronta um objetivo e decide tratá-lo como uma possibilidade genuína, seu cérebro começa a trabalhar a seu favor. Ele começa a construir pontes onde antes percebia apenas paredes. Por anos vivi sob o fardo de frases que pareciam inocentes, mas que silenciosamente moldaram meu destino. Dinheiro não compra felicidade. Nasceu pobre, morre pobre. É melhor um pássaro na mão do que dois voando. Essas palavras ecoavam na minha mente como se fossem leis da natureza e, sem perceber, as transformei em verdades absolutas. Cresci acreditando que desejar prosperidade era um sinal de ganância, que querer mais era sinônimo de egoísmo. O problema é que o que você aceita como verdade começa a governar sua vida, mesmo que você não esteja consciente disso. E assim, o dinheiro se tornou para mim um símbolo de culpa, não de liberdade. Quando finalmente comecei a observar minhas crenças, percebi algo chocante. Não era dinheiro que me faltava, era a permissão para tê-lo. Eu havia sido programado para rejeitar a abundância. Desde a infância, ouvia adultos reclamando de contas, dizendo que a vida não é justa, ou que os ricos exploram os pobres. Eu absorvia tudo isso como uma esponja, sem nunca questionar. E, consequentemente, mesmo quando comecei a ganhar mais, eu inconscientemente criava situações para perdê-lo. É por isso que tantas pessoas trabalham duro e, ainda assim, permanecem no mesmo lugar, porque, no fundo, elas acreditam que não merecem mais do que já têm. Essas crenças não residem apenas na mente. Elas se infiltram no corpo, nas decisões, no tom de voz e até em gestos sutis. Você já notou como reage quando alguém menciona muito dinheiro? Talvez você sorria desconfortavelmente, desvie o olhar ou faça uma piada. Essa reação automática é o reflexo de uma crença antiga. Isso não é para mim. E enquanto você não desafiar essas frases que lhe foram ensinadas desde jovem, elas continuarão a controlar silenciosamente o que você se permite receber. O que eu descobri é que não basta mudar o comportamento. É preciso reprogramar a base. É como tentar plantar flores em um solo envenenado. Você pode regá-lo o quanto quiser, mas nada florescerá até que você limpe a terra. Crenças limitantes são esse veneno invisível. Elas fazem você recusar oportunidades disfarçadas de prudência. Quantas vezes você pensou, ainda não estou pronto, ou talvez um dia eu tente? Quantas vezes você teve medo de cobrar mais pelo seu trabalho, mesmo sabendo que entrega valor? Isso não é humildade, é programação. E o primeiro passo para mudar essa programação é questioná-la. Comecei a fazer isso anotando cada frase sobre dinheiro que me vinha à mente. Dinheiro é sujo. Pessoas ricas não prestam. Dinheiro é difícil de ganhar. Então, ao lado de cada uma, escrevi: quem me disse isso? Em muitos casos, a resposta era: meus pais, um professor, a televisão. E então percebi a verdade mais libertadora. Nada disso era realmente meu. Eram crenças herdadas, não escolhidas. E se foram aprendidas, poderiam ser desaprendidas. Substituí cada pensamento limitante por perguntas expansivas. Em vez de não posso pagar isso, pensei: como posso fazer isso acontecer? Em vez de isso é muito caro, perguntei: o que preciso aprender para tornar isso acessível? Essa simples mudança de perspectiva começou a abrir caminhos que eu nem havia percebido antes. Porque a mente, quando desafiada positivamente, trabalha para encontrar respostas. É como um motor que precisa do combustível certo, e o combustível certo são perguntas que expandem, não que encolhem, suas possibilidades. A ciência confirma isso. Pesquisas em psicologia econômica
mostram que o cérebro humano possui um sistema de ativação reticular, responsável por filtrar o que é relevante. Quando você repetidamente diz a si mesmo que é difícil ganhar dinheiro, esse sistema começa a ignorar oportunidades e apenas destacar evidências de que ganhar dinheiro é realmente difícil. Mas quando você diz, posso aprender a gerar mais valor, esse mesmo sistema começa a lhe mostrar soluções, contatos e ideias. Sua realidade externa se alinha com o que você acredita ser possível. Foi assim que minha vida começou a mudar. Parei de pensar no que eu não podia fazer e comecei a pensar em como eu podia. Um exemplo simples. Quando eu ainda realizava serviços de limpeza, percebi que estava gastando muito tempo executando e pouco tempo pensando. Então me perguntei, como posso multiplicar este serviço sem ter que trabalhar o dobro? Essa pergunta me levou à ideia de treinar outras pessoas, expandir o negócio e criar um sistema. Apenas alguns meses depois, eu estava ganhando 10 vezes mais e trabalhando menos. Tudo começou com uma mudança de crença e uma nova pergunta. Mas há algo ainda mais profundo, a maneira como você fala sobre dinheiro na frente de outras pessoas. Se você o trata como algo escasso, seu subconsciente reforça essa escassez. Parei de dizer, não posso, e comecei a dizer, isso ainda não é uma prioridade. Parece um detalhe menor, mas muda tudo. Porque uma afirmação diz, sou uma vítima das circunstâncias. A outra diz, eu decido o que é importante agora. Essa linguagem interna é o que separa os prósperos dos medíocres. Vi muitas pessoas inteligentes desperdiçarem seu talento por causa de uma única crença prejudicial. Não sou bom com dinheiro. Essa frase é como um feitiço, e cada vez que é proferida, o cérebro se ajusta para prová-la verdadeira. Mas o dinheiro não exige inteligência extraordinária, exige clareza emocional. Ele flui para aqueles que o tratam com respeito, não com medo. Hoje, vejo que a verdadeira prosperidade começa quando você questiona as histórias que lhe foram contadas. Nenhuma frase que o faça sentir-se pequeno é verdadeira. Nenhuma crença que o faça recuar da vida é espiritual. E nenhuma ideia que o faça sentir culpa por querer crescer vem da abundância. Ela vem da escassez. O universo não recompensa a culpa, ele responde à consciência. Então, da próxima vez que ouvir uma dessas frases prontas, pause e pergunte: isso me aproxima ou me afasta da minha liberdade? Porque toda crença é uma semente, e você escolhe o que quer cultivar. A riqueza não é um privilégio reservado a poucos, é um estado de espírito disponível para todos que ousam pensar diferente. Quando você muda o que acredita sobre dinheiro, o dinheiro muda o que acredita sobre você. E nesse instante, tudo o que antes parecia inatingível finalmente começa a se aproximar. Se o que você ouviu até agora está começando a despertar algo dentro de você, então, agora é a hora de pausar por um momento, respirar fundo e prestar atenção. Porque é aqui que a verdadeira transformação começa. Tudo o que descobri sobre riqueza e o poder da mente se resume a uma verdade central. O dinheiro nunca foi externo, sempre foi interno. Você pode mudar de emprego, abrir um negócio, fazer investimentos, mas se sua mentalidade permanecer a mesma, seus resultados também permanecerão os mesmos. Riqueza é uma vibração e você só a atrai quando se alinha a ela. E esse alinhamento começa com a forma como você se percebe. As pessoas frequentemente me perguntam: como posso começar a mudar minha vida financeira? E eu sempre digo: comece mudando a imagem que você tem de si mesmo. Porque você nunca será capaz de sustentar um padrão de vida mais elevado do que o padrão que você mantém em sua mente. Não é sua conta bancária que determina seu valor, é sua autoimagem. E sua autoimagem é o termostato invisível que regula quanto sucesso, amor e prosperidade você se permite ter. Você poderia ganhar na loteria e, em alguns anos, se ver de volta onde começou, se sua mente continuar a acreditar que você não merece. E você pode começar do zero, como eu fiz, e construir uma fortuna, se você se vê como alguém capaz, próspero e merecedor. Lembro-me vividamente da primeira vez que realmente entendi isso.
Eu estava começando a alcançar sucesso com minha empresa de limpeza. O dinheiro começou a fluir, oportunidades começaram a surgir, e, no entanto, algo dentro de mim continuava dizendo: isso é demais para você. Era uma voz sutil, mas poderosa. Comecei a sabotar decisões, hesitar em oportunidades, e o que parecia sorte começou a desmoronar. Foi então que percebi: o problema não era o dinheiro, era o meu limite interno. Eu ainda me via como aquele garoto inseguro que havia abandonado a escola, que não tinha diploma, que se sentia inferior. Foi somente quando comecei a mudar a imagem que eu tinha de mim mesmo, não meu saldo bancário, que tudo começou a se estabilizar. Você precisa entender isso. O mundo não te paga pelo quanto você trabalha, mas pelo quanto você acredita em si mesmo. Quando você se enxerga como alguém de valor, sua energia se transforma. E o universo responde a isso. Isso não é poesia, é física mental. Pesquisas da Universidade de Stanford indicam que o cérebro humano reforça aquilo que ele acredita ser verdade. Se você acredita que é pobre, ele te impulsiona a agir de acordo, escolhendo caminhos mais seguros, evitando riscos e perdendo oportunidades. Mas se você acredita que é rico, ele te leva a agir como tal, com confiança, visão e a coragem para criar. É por isso que, neste momento, quero te pedir algo. Se você está gostando deste vídeo, se essas ideias ressoam com você, por favor, clique em curtir e se inscreva imediatamente. Isso não é apenas um gesto de apoio, é uma decisão simbólica. É você dizendo ao universo: estou pronto para mudar. Porque toda transformação começa com uma decisão consciente. E acredite, o simples ato de tomar essa decisão já muda sua vibração. Quando você se inscreve em conteúdo sobre prosperidade, você está se conectando com uma frequência de crescimento. Você está enviando uma mensagem silenciosa para o seu subconsciente de que quer aprender, expandir e prosperar. E é exatamente isso que vai começar a se manifestar. Porque seu cérebro é um seguidor obediente. Ele buscará razões, evidências e caminhos para confirmar aquilo em que você acredita. Mudar sua autoimagem não é uma tarefa rápida, mas é a mais poderosa. Comece observando como você fala de si mesmo. Quantas vezes ao dia você se diminui em pensamento? Com que frequência você diz: eu não consigo, não sou bom nisso, tenho azar? Cada uma dessas frases é uma semente plantada no solo fértil da sua mente. E mais cedo ou mais tarde, você colherá exatamente o que semeou. Eu tive que aprender a substituir cada frase negativa por uma afirmação consciente. Eu disse a mim mesmo, mesmo sem acreditar totalmente: eu sou capaz. Eu mereço abundância. Eu sou um canal para a prosperidade. No início parecia forçado, mas com o tempo minha mente começou a aceitar. E o que era antes apenas uma frase se transformou em realidade. Você precisa agir como alguém que já possui o que deseja. Porque é isso que cria o estado mental certo para a atração. É como se o universo perguntasse: você realmente acredita nisso? E sua atitude é a resposta. Quando você se comporta como uma pessoa próspera, não por arrogância, mas por consciência, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar para confirmar essa imagem. Oportunidades surgem, as pessoas certas cruzam seu caminho e o fluxo começa a acontecer. A riqueza é uma consequência de um estado interno. Ela não vem para te completar, ela vem para te refletir. Portanto, se você quer atrair mais, precisa primeiro se tornar mais em pensamento, emoção e ação. Pare de olhar para o que está faltando e comece a olhar para o que já existe. Pare de repetir as histórias que te limitam e comece a construir novas narrativas. Porque quando você muda a forma como se vê, o mundo inteiro também começa a te ver de forma diferente. Então, se você sentiu algo se agitar dentro de você até agora, fique comigo. Porque a partir deste ponto, você vai entender como transformar esse novo padrão de pensamento em resultados reais, tangíveis, e até mesmo como usar o poder da sua mente para continuar criando riqueza enquanto dorme. Sua mente é sua maior empresa.
e ela está pronta para começar a trabalhar a seu favor assim que você decidir acreditar em quem você realmente é. Poucas pessoas percebem o poder silencioso que existe no momento em que fecham os olhos e entregam o corpo ao descanso. A maioria das pessoas vai dormir pensando em problemas, contas atrasadas e nas preocupações do dia seguinte. E é exatamente por isso que acordam todos os dias revivendo a mesma história. Porque o que você alimenta em sua mente antes de dormir é o que seu subconsciente cultiva enquanto você dorme. O cérebro não desliga quando você adormece. Ele continua processando, reorganizando, criando conexões. E é durante este período que ele está mais impressionável. É neste momento que as sementes mentais são plantadas com a maior força. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Comecei a usar o período de sono como meu aliado mais poderoso. Em vez de adormecer preocupado, comecei a adormecer curioso. Não perguntei, por que as coisas são difíceis? Mas sim, como posso melhorar minha vida com o que eu já sei? Essa simples mudança de foco reprogramou minha mente. Porque o subconsciente é literal. Ele segue o comando que você lhe dá. E se o comando é medo, ele cria mais razões para ter medo. Mas se o comando é expansão, ele começa a trabalhar a favor da abundância. É fascinante pensar que, mesmo dormindo, você continua a criar. E não é uma metáfora, é ciência. O neurocientista Matthew Walker, em seus estudos sobre sono e criatividade, provou que durante as fases profundas de descanso, o cérebro combina ideias aparentemente desconectadas e cria novas vias neurais, o que gera soluções que a mente consciente muitas vezes não consegue acessar. É por isso que tantas pessoas têm ideias brilhantes pela manhã. O cérebro passou a noite conectando pontos invisíveis. Agora imagine o poder de usar isso conscientemente, alimentando-o com as perguntas certas antes de dormir. É assim que muitos dos meus melhores insights surgiram. Lembro-me de uma noite em que estava tentando resolver um impasse em um projeto de treinamento. Eu não sabia como expandi-lo para mais pessoas sem comprometer a qualidade. Em vez de forçar uma solução, fechei os olhos e pensei: como posso levar este conhecimento a mais pessoas com facilidade e eficiência? Fui dormir com aquela pergunta e deixei o resto para minha mente. No dia seguinte, acordei com a ideia de transformar o conteúdo em um programa gravado, algo que poderia ser distribuído para milhares de pessoas simultaneamente. Essa decisão não só multiplicou meu impacto, mas também gerou uma nova fonte de renda, mesmo enquanto eu dormia. O que aconteceu ali não foi mágica. Foi o uso consciente de um mecanismo natural. O subconsciente não distingue sonhos de realidade, nem futuro de presente. Ele simplesmente reage ao que você sente e imagina. Quando você vai dormir com a vibração do medo, desespero ou falta, ele busca coerência e cria situações que reforçam esse padrão. Mas quando você adormece na vibração da gratidão, curiosidade e confiança, ele ativa o oposto. Começa a alinhar sua vida com o que você deseja, não com o que você teme. A maioria das pessoas acredita que precisa trabalhar mais para prosperar, mas o que elas realmente precisam é pensar melhor. O trabalho é meramente um reflexo do que você cria em sua mente. Já vi pessoas exaustas, sacrificando tudo, sem perceber que o problema não é a quantidade de esforço, mas o tipo de energia que elas colocam nele. É como remar contra a corrente. Enquanto você luta contra o medo, ele te esgota. Mas quando você se entrega à confiança e treina sua mente para ver possibilidades, o fluxo se inverte. A vida começa a te empurrar na direção certa. Tente algo simples esta noite. Antes de ir dormir, sente-se por 2 minutos e faça uma pergunta que abra possibilidades. Como posso servir mais pessoas e ser bem recompensado por isso? Como posso criar algo que gere valor mesmo enquanto eu descanso? O que posso fazer amanhã que me aproxime da liberdade financeira? Não tente responder. Apenas sinta a curiosidade e adormeça com ela. Seu cérebro trabalhará na resposta enquanto você dorme. Foi assim que aprendi que o descanso faz parte do trabalho. Dormir não é parar a criação, é criar de uma forma mais profunda. A mente não conhece pausas, ela apenas muda de frequência.
Enquanto o corpo descansa, ela constrói. E quando você acorda, o universo começa a alinhar eventos externos para corresponder ao que foi criado internamente. Portanto, o que você sente ao acordar é o primeiro sinal do que sua mente cultivou durante a noite. Se você acorda se sentindo leve, inspirado, esperançoso, parabéns, você está em sintonia. Mas se você acorda tenso, com medo e cansado, é um sinal de que adormeceu alimentando a vibração errada. Então, use as próximas poucas noites como um laboratório para sua própria transformação. Treine-se para dormir com propósito. Substitua pensamentos de não sei o que fazer por minha mente sabe o que fazer. Troque tudo é difícil por tudo está se alinhando a meu favor. Pode parecer um simples jogo de palavras, mas o subconsciente não joga. Ele cria, ele obedece. E é exatamente assim que você começa a atrair riqueza, mesmo enquanto dorme. Porque enquanto o mundo apaga suas luzes, sua mente permanece ativa, moldando silenciosamente o amanhã que você vai acordar para viver. O verdadeiro segredo não é fazer mais, é dormir de forma diferente, com consciência, intenção e fé no que ainda não é visível, mas já começou a existir dentro de você. Quando penso em alguém que compreendeu profundamente o poder de deixar o dinheiro trabalhar para si, lembro-me imediatamente de Warren Buffett. Ele é a personificação viva de uma mente que aprendeu a fazer do pensamento seu principal ativo. Buffett nunca foi movido pela pressa, pelo medo ou pela necessidade de provar algo. Ele entendeu desde cedo que a riqueza não é uma corrida, é uma construção mental. Enquanto muitos correm atrás do dinheiro, ele senta, observa, reflete e permite que o dinheiro venha até ele. Esta é a diferença entre agir por desespero e agir por consciência. Ele passa horas e horas por dia em silêncio, lendo, estudando, imaginando cenários. E isso confunde muitas pessoas. O mundo valoriza aqueles que parecem ocupados, que estão sempre fazendo algo. Mas ele entendeu que pensar é o trabalho mais produtivo que existe. Enquanto alguns lutam por um aumento de salário, Buffett expande o valor do seu próprio tempo. Ele não troca horas por dinheiro. Ele cria sistemas que multiplicam o dinheiro enquanto ele dorme. E este é o ponto mais crucial. O dinheiro nunca deve ser o objetivo final. Ele deve ser um reflexo da sua inteligência emocional e de como você usa seu tempo. Aprendi, observando pessoas como ele, que a riqueza é uma consequência natural de uma mente focada no longo prazo. Buffett não investe apenas em empresas. Ele investe em ideias, em pessoas, em princípios. Ele entende que o dinheiro, muito como uma planta, floresce quando profundamente enraizado em paciência, propósito e disciplina. Enquanto a maioria das pessoas se apressa para colher no mesmo dia em que planta, ele cultiva com calma, ciente de que cada decisão consciente possui o poder de gerar resultados pelas próximas décadas. Lembro-me vividamente de ter lido uma de suas declarações que ressoou profundamente em mim. Se você não encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto dorme, trabalhará até morrer. Naquele momento, percebi que não era meramente uma lição de investimento, mas uma verdade universal sobre a própria vida. Uma mente que trabalha para criar valor é uma mente que semeia as sementes da liberdade. E essa liberdade floresce quando você compreende que seu tempo é o ativo mais valioso que você possui. A maioria das pessoas desperdiça anos de suas vidas tentando acumular mais dinheiro, mas nunca dedica tempo a aprender como o dinheiro realmente funciona. O dinheiro opera sob suas próprias leis inerentes, muito como a gravidade. Ele gravita em direção àqueles que o respeitam, o estudam e verdadeiramente o entendem. É precisamente por isso que muitos que rapidamente acumulam fortunas acabam perdendo tudo. Porque ganhar riqueza sem expandir a própria consciência é como derramar vinho novo em um odre velho. O odre, inevitavelmente, estourará. Buffett compreendeu isso cedo. Ele nunca buscou quantidade. Em vez disso, buscou consistentemente a qualidade de ideias, decisões e das pessoas ao seu redor. E é precisamente isso que você deve entender. Riqueza não é sobre fazer mais, é sobre pensar melhor.
É uma arte silenciosa, uma profunda filosofia de vida. É o compromisso diário de plantar com sabedoria e colher com paciência. Observo pessoas lamentando que lhes falta tempo, que a vida é injusta, que o mercado é desafiador. No entanto, o que aprendi com Buffett é que o tempo nunca é realmente escasso. Em vez disso, é o nosso foco que muitas vezes se dispersa. Ele possui o número idêntico de horas que qualquer outra pessoa, mas utiliza cada uma delas com um propósito claro. E isso, precisamente, é o que distingue o medíocre do extraordinário. Ele entendeu que o poder genuíno não reside em trabalhar mais, mas em pensar de uma forma que permita que seus esforços multipliquem resultados. A sabedoria de Buffett reflete uma mente que se recusa a ser influenciada pelo barulho, escolhendo ser guiada pelo silêncio. Ele sabe esperar, e essa mesma espera é o que intimida a maioria das pessoas. Elas temem esperar porque, erroneamente, confundem paciência com inércia. Mas paciência é uma força direcionada. É a confiança inabalável de que o que foi semeado inegavelmente florescerá no momento oportuno. Assim que você compreende isso, você para de lutar contra o tempo e começa a colaborar com ele. O que quero que você perceba é que não há nada místico envolvido aqui. É simplesmente uma questão de consciência. Buffett demonstrou que uma mente disciplinada, uma focada no longo prazo e confiante em sua própria visão, pode transformar meras ideias em impérios. A pergunta crucial é: para onde você tem direcionado seu foco? Você está gastando energia tentando fazer o dinheiro se mover mais rápido ou está treinando sua mente para fazê-lo trabalhar para você? Quando você finalmente compreende que o investimento mais significativo que pode fazer é em si mesmo, todo o jogo se transforma. O conhecimento que você adquire, a mentalidade que você cultiva, as emoções que você aprende a dominar, tudo isso constitui o terreno fértil onde a prosperidade se enraiza e floresce. O dinheiro não lhe concede liberdade. Antes, a liberdade surge de sua capacidade de criar valor simplesmente sendo quem você é. Isso é precisamente o que Warren Buffett faz. E é o que qualquer um pode alcançar quando decide parar de meramente reagir à vida e, em vez disso, começar a criá-la conscientemente. Por um tempo considerável, não consegui reconhecer que a maior prisão financeira não estava na dívida ou na falta de oportunidades. Ela residia diretamente em minha própria mente. Testemunhei indivíduos inteligentes e talentosos que trabalhavam incansavelmente dia após dia, mas ainda permaneciam presos no mesmo ciclo de escassez. Eles faziam tudo certo, economizavam diligentemente, estudavam incessantemente e se dedicavam completamente. No entanto, de alguma forma, o dinheiro sempre parecia escorregar por entre seus dedos. E foi observando esse fenômeno que reconheci uma verdade profunda. A maioria das pessoas não tem um problema de renda, elas têm um problema de crença. Dentro delas reside um sabotador sutil, uma voz quase imperceptível que incessantemente sussurra: você não é digno. E enquanto essa crença persistir dentro de um indivíduo, não importa o quão diligentemente ele se esforce, ele invariavelmente descobrirá um meio inconsciente de atrapalhar seu próprio progresso. Conheço isso intimamente porque vivi precisamente dessa maneira. Quando comecei a prosperar, quando o dinheiro finalmente começou a fluir, algo peculiar aconteceu. Em vez de sentir alegria, fui consumido pela culpa. Era como se uma parte de mim afirmasse que era simplesmente demais, que eu não merecia tanta abundância. Comecei a tomar decisões ruins, recusando oportunidades promissoras, e embora não admitisse na época, estava ativamente bloqueando meu próprio crescimento. É uma verdade difícil de engolir, mas os humanos, em última análise, sustentam apenas o que genuinamente acreditam merecer. Se você não se percebe digno de riqueza, a riqueza simplesmente não permanecerá. A autossabotagem financeira se apresenta como uma das forças mais sutis, mas profundamente destrutivas em existência. Ela se manifesta quando você adia decisões simples, quando hesita em investir em si mesmo
ou quando sente apreensão em cobrar um preço justo pelo seu trabalho. É aquele impulso insidioso de recuar para sua zona de conforto no momento exato em que tudo começa a se alinhar com sucesso. O problema central é que a mente subconsciente invariavelmente busca coerência. Se no fundo de você reside a crença de que é difícil, injusto ou impossível ser próspero, ela fará todo o esforço para confirmar essa narrativa. Isso representa o verdadeiro ponto de virada. Não é suficiente apenas alterar como você trabalha. Você deve fundamentalmente mudar como você se percebe. Sua autoimagem é o projeto invisível que molda todos os seus resultados. Ela dita quanto você ganha, como você responde às oportunidades e até os tipos de pessoas que você atrai para a sua vida. Ela funciona como um termostato interno. Mesmo que a temperatura externa flutue, você consistentemente retorna ao ponto que considera seguro. E para a vasta maioria, esse ponto seguro é de limitação inerente. A partir do instante em que compreendi esse conceito, comecei a observar um padrão consistente nas pessoas ao meu redor. Indivíduos brilhantes, repletos de potencial extraordinário, mas paralisados por uma única crença: eu não sou o suficiente. Essa frase serve como um veneno silencioso, corroendo continuamente cada tentativa de crescimento. E quanto mais você tenta compensar esse sentimento através de puro esforço, mais enraizado ele se torna. Porque o esforço, quando nasce de um lugar de inadequação percebida, apenas perpetua mais inadequação. Foi então que realmente entendi. A prosperidade autêntica começa quando você se sente de todo o coração digno dela. Não por causa do que você faz, mas por causa de quem você é. Quando você entende que é uma parte integrante de algo muito maior, que o universo não erra ao incutir em você o desejo de crescimento, você começa a se permitir receber. E esse profundo ato de permitir é, de fato, uma das forças criativas mais potentes conhecidas na existência. A ciência corrobora isso. Pesquisas em neuroeconomia indicam que o cérebro reage a ganhos financeiros precisamente da mesma maneira que responde a situações perigosas, particularmente quando a culpa está associada à prosperidade. É como se o próprio corpo acionasse um alarme interno, afastando o dinheiro porque o associa a algo percebido como ameaçador. Isso explica por que tantos indivíduos ganham e perdem riqueza com igual rapidez. Não é uma questão de incompetência, é um mecanismo de autoproteção inconsciente. Você deve internalizar que riqueza e merecimento são verdadeiramente irmãos gêmeos. Um não pode existir autenticamente sem o outro. O dinheiro é meramente energia e se multiplica abundantemente nas mãos daqueles que o abraçam sem resistência. Quando você realmente acredita que merece prosperar, você começa a tomar decisões mais resolutas, a se posicionar de forma mais eficaz, a dizer sim aos momentos oportunos e não a meras distrações. É como se o próprio universo sussurrasse: agora você finalmente entende. Mas o inverso é igualmente verdadeiro. Enquanto você se perceber como pequeno, a vida continuará a lhe oferecer nada além de migalhas. Não porque a vida seja inerentemente injusta, mas porque ela está meramente refletindo as crenças centrais que você tem sobre si mesmo. Tudo o que se manifesta externamente é um reflexo direto do que você abriga internamente. Quando transformei minha autoimagem, o mundo ao meu redor começou a mudar. E esse não foi um processo instantâneo, foi um compromisso diário. Todos os dias, eu repetia para mim mesmo: eu sou digno, eu sou capaz, eu sou o suficiente. No início, parecia artificial. Então, gradualmente começou a soar verdadeiro. Até que, um dia, simplesmente se tornou segunda natureza. Esta é a mudança monumental. A prosperidade só pode ser verdadeiramente sustentada nas mãos daqueles que genuinamente acreditam merecê-la. E o merecimento não deriva de conquistas externas. Ele floresce de uma inabalável certeza interna. Quando você se percebe como alguém capaz de criar, inspirar e verdadeiramente prosperar, o próprio universo começa a se alinhar a seu favor.
Isso não é coincidência, é coerência energética. Você começa a vibrar na frequência da abundância, e tudo que ressoa com essa frequência é naturalmente atraído a você. Nunca esquecerei o dia em que ouvi Oprah Winfrey contar algo que, em sua essência, descrevia perfeitamente o que inúmeras pessoas experimentam sem sequer perceber. Ela contou que, por muitos anos, carregou um peso enorme de culpa pelo seu próprio sucesso. Ela se culpava por ter triunfado, por ter superado obstáculos que tantos outros ainda enfrentavam. E essa culpa, por incrível que pareça, quase desfez tudo que ela havia construído com tanto esforço. Entendi profundamente o que ela queria dizer, pois eu também havia experimentado algo muito parecido. Existe uma dor peculiar e silenciosa que surge quando você começa a prosperar e, em vez de sentir gratidão, se vê consumido pelo medo. Medo da rejeição, medo de parecer diferente, medo de não ser mais aceito por aqueles que sempre fizeram parte da sua vida. É um fardo paralisante, mas poucos falam sobre ele. As palavras de Oprah me fizeram lembrar das inúmeras vezes em que me senti profundamente deslocado ao começar a alcançar prosperidade. Amigos de longa data começaram a se afastar. As pessoas me olhavam com desconfiança e alguns até me acusavam de ter mudado fundamentalmente. E por um tempo, cheguei a acreditar de verdade que talvez estivesse errado em buscar o crescimento. Eu me via tentando justificar minhas ações, diminuindo minhas conquistas e até mesmo escondendo minhas vitórias, tudo para não parecer arrogante. Foi então que reconheci o erro profundo. Eu estava tentando proteger o ego dos outros, enquanto, sem querer, esmagava meu próprio espírito. Prosperar nunca deveria ser motivo de culpa. Na verdade, prosperar é, sem dúvida, o mais elevado ato de gratidão que você pode oferecer à própria vida. A verdade inegável é que quando você cresce, inerentemente dá aos outros permissão para crescerem também. Sua luz não apaga a de ninguém. Em vez disso, ela acende a deles. O problema central é que fomos condicionados a acreditar precisamente no oposto. Fomos condicionados a acreditar que o sucesso é um jogo de soma zero, que se um ganha, o outro perde. E isso cria um conflito interno, porque seu coração deseja prosperidade, mas sua mente teme prejudicar alguém com essa prosperidade. E esse medo se torna uma âncora invisível, mantendo você no mesmo lugar. Foi nesse ponto que entendi que não há contradição entre ser próspero e ser bom. Dinheiro, sucesso, influência, tudo isso apenas amplifica quem você já é. Se você é generoso, o dinheiro o torna mais generoso. Se você é ético, o sucesso lhe dá mais poder para praticar a ética. E se você é egoísta, ele apenas revela o que já existia em você. O problema nunca foi o sucesso em si, mas como as pessoas o interpretam. A culpa que Oprah sentiu, e que tantos de nós sentimos, vem de uma crença distorcida de merecimento. É o eco de vozes que, desde que éramos jovens, nos ensinaram que é errado querer mais, que o certo é aceitar a escassez, porque Deus ajuda os humildes. Mas humildade não é se esconder, é reconhecer seu próprio valor, sem precisar diminuí-lo. Quando você prospera conscientemente, não está roubando o espaço de ninguém. Você está mostrando o caminho. Lembro-me de um dia em que uma mulher me abordou depois de uma palestra. Ela estava emocionada e disse: "Bob, quando vi sua jornada, percebi que eu também poderia mudar a minha." E naquele instante, entendi. O sucesso que você manifesta não é apenas seu, é uma mensagem viva para os outros. Cada vez que você supera um limite, você prova a alguém que é possível. E esta é talvez a maneira mais pura de servir à humanidade. Então, por que nos sentimos culpados por crescer? Porque confundimos aceitação com pertencimento. Acreditamos que para sermos amados, precisamos permanecer os mesmos. Mas o verdadeiro amor não exige que você permaneça pequeno. Ele celebra sua expansão. As pessoas que realmente amam você torcerão pela sua evolução, mesmo que não o compreendam completamente. E aqueles que se afastam, eles não estão deixando você, estão deixando a versão de você que não existe mais. A maior libertação que você pode experimentar
é permitir-se prosperar sem pedir desculpas por isso. Quando você entende que se tornar próspero não é um ato de egoísmo, mas de consciência, a culpa desaparece, porque o dinheiro que chega às suas mãos pode ser usado para criar, inspirar, transformar. Prosperar não é acumular, é contribuir. E quanto mais você tem, mais pode fazer. Pense nisso. Se o mundo fosse dominado por pessoas boas, conscientes, generosas, e essas pessoas fossem também financeiramente prósperas, como seria a realidade ao nosso redor? A riqueza nas mãos certas muda destinos. Mas para que isso aconteça, primeiro você precisa aceitar a ideia de que está entre essas pessoas. Portanto, da próxima vez que sentir culpa por sonhar grande, lembre-se, não há nada de errado em desejar uma vida abundante. O erro é se contentar com menos do que você foi criado para ser. A vida não o recompensa pela modéstia, ela responde à sua vibração, e a vibração da gratidão é a mais alta forma de humildade. A verdadeira humildade não é negar sua luz, é usá-la para iluminar o caminho dos outros. Você não veio a este mundo para se esconder, você veio para expandir, não para pedir desculpas por ter vencido, mas para inspirar outros a vencerem também. E quando você entende isso, o sucesso deixa de ser um fardo e se torna uma missão. Porque o propósito máximo de prosperar nunca foi provar nada a ninguém. Foi provar ao universo que você entendeu a mensagem. Você nasceu para crescer e, ao crescer, ajuda o mundo a crescer com você. Antes de continuar seu dia, pense em alguém que você ama, alguém que talvez esteja precisando ouvir exatamente isso agora, alguém que, por medo ou dúvida, esqueceu seu próprio potencial, sua própria luz. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única ideia pode ser a faísca que acende uma nova vida. Agradeço do fundo do meu coração por me acompanhar até aqui, por dedicar um tempo para expandir sua consciência e permitir que estas palavras encontrem espaço dentro de você. Continue nesse caminho de crescimento, porque cada passo que você dá em direção à sua abundância também eleva o mundo ao seu redor. Espero você no próximo vídeo.